Próximo à costa de Belize, no Caribe, existe um enorme buraco subaquático chamado de Grande Buraco Azul, com 125 metros de profundidade. No entanto, no inverno de 2018, uma equipe da empresa de submarinos Aquatica iniciou uma descida até o fundo do Buraco Azul. Mas qual era o objetivo dessa expedição? E o que eles encontraram lá? Fique ligado, porque vamos descobrir o que eles encontraram no fundo do Grande Buraco Azul que aterroriza o mundo inteiro. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom REALIDADE10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. O que foi encontrado no Grande Buraco Azul? A missão da tripulação da Aquática era criar um mapa 3D do interior do buraco. Mas ao longo do caminho, eles viram algumas coisas bastante estranhas. Quando a equipe começou, eles encontraram o que já esperavam: tubarões de recife, tartarugas e corais gigantes. Mas à medida que ultrapassaram 90 metros, a vida marinha começou a desaparecer. A culpada era uma espessa camada de sulfeto de hidrogênio tóxico, abrangendo toda a largura do buraco como um tecido flutuante. Por baixo dessa camada, não há oxigênio ou qualquer forma de vida. Lá embaixo, apenas conchas e caranguejos eremitas que caíram no buraco e sufocaram foram encontrados. Além do cemitério de conchas, no fundo do buraco, a cerca de 120 metros de profundidade, a equipe encontrou algo que eles não esperavam: pequenas estalactites. Essa surpresa deu aos cientistas pistas sobre o passado antigo do buraco. As estalactites só podem se formar quando a água escorre por uma pedra. Portanto, isso sugere que esta costumava ser uma grande caverna seca, então provavelmente havia muitas coisas vivendo nela. Os cientistas acreditam que a caverna se formou durante a última era glacial, que terminou há cerca de 14 mil anos. Após o fim da Era do Gelo, os níveis do mar começaram a subir e a caverna inundou e desabou, deixando para trás o buraco azul que é conhecido hoje. Os pesquisadores acreditam que outros buracos marinhos, como o Buraco do Dragão, no mar da China Meridional, e o Buraco Azul de Dean, nas Bahamas, provavelmente se formaram da mesma maneira. Eles também encontraram os corpos de 2 das prováveis 3 pessoas que haviam se perdido no Buraco Azul e informaram ao governo de Belize sobre sua localização. Eles afirmaram ainda que é muito escuro e calmo lá embaixo. Os cientistas preveem que este buraco não existirá para sempre. Diariamente, uma cachoeira de areia está caindo nele, lentamente enchendo o buraco como uma ampulheta subaquática. Enquanto ele dura, ainda podemos admirar sua beleza e estudar seus muitos mistérios. Mas você sabia que existem alguns fatos chocantes sobre o Buraco Azul de Belize? Vamos nos aprofundar nos detalhes. Fatos incomuns sobre o Grande Buraco Azul. Ao redor do Grande Buraco Azul está o atol Lighthouse Reef. Os mergulhadores usam as águas rasas da lagoa do atol para começar sua descida até a caverna inundada que contém estalactites e estalagmites de até 12 metros de comprimento. O atol de corais que circunda o Buraco Azul de Belize tem um anel interno de água rasa e de cor mais clara que forma um círculo natural em torno das águas mais profundas da caverna. Conforme os mergulhadores descem pelo Grande Buraco Azul, as águas escuras começam a ficar mais claras, permitindo uma vista impressionante da rede de cavernas inundadas. Um local de mergulho tão único, o Grande Buraco Azul está localizado ao longo dos recifes da Barreira de Belize, um patrimônio mundial da Unesco e parte do segundo maior sistema de barreiras de corais do mundo. Geólogos determinaram que as cavernas se formaram há cerca de 153 mil anos e foram completamente submersas há aproximadamente 15 mil anos. O Buraco Azul é o lar de várias espécies de tubarões, incluindo tubarões-touro, tubarões de recife caribenhos e o indescritível tubarão-martelo. O buraco azul mais perigoso do mundo. Entre os vários buracos azuis do mundo, o mais perigoso é sem dúvida o Buraco Azul do Mar Vermelho, na Península do Sinai, no Egito. Tarek Omar é um mergulhador técnico e instrutor. Informalmente, ele é apelidado de Guardião do Túmulo, e o túmulo que ele cuida é o Buraco Azul da Península do Sinai. Este buraco azul é um dos locais de mergulho mais populares da Terra para mergulhadores novatos e experientes, mas também é considerado o ponto de mergulho mais mortal do planeta. Ao longo dos anos, estima-se que um mínimo de 130 pessoas perderam a vida mergulhando neste buraco, mas algumas estimativas chegaram a colocar esse número em mais de 200.
No entanto, como não são mantidos registros oficiais, ninguém tem certeza. Na verdade, este número poderia até ser significativamente maior. Desde o final dos anos 90, Tariq esteve envolvido na maioria, se não em todas as recuperações de corpos realizadas. Após 2 décadas fazendo as recuperações, ele já perdeu a conta de quantas foram, e os únicos nomes que ele lembra são os 2 primeiros que ele recuperou, Martin Gara e Conor O'Regan. Em 1997, Martin viajou da Irlanda para o Egito para passar o ano trabalhando como instrutor de mergulho, aproveitando todos os ótimos locais que a área tinha a oferecer. Na metade do ano, seu amigo Conor se juntou a ele. Conor estava quase na fase final de se tornar um instrutor também, então os dois eram bastante experientes. Segundo pessoas que os conheciam, eles também eram considerados mergulhadores muito cuidadosos. Os dois planejaram explorar a área para que pudessem criar uma agência de viagens especializada em passeios de mergulho no exterior. Em novembro daquele ano, cerca de um mês antes de voltarem para casa, os dois foram visitar o famoso local de mergulho do Buraco Azul para mergulhar. Em algum momento durante o mergulho, Martin e Conor se separaram do resto do grupo e foram sozinhos. De alguma forma, quando se separaram, eles acidentalmente foram muito fundo para a mistura de gás que estavam usando. Isso fez com que ambos perdessem a consciência, o que resultou na queda de seus respiradores das suas bocas e os fez afundar 65 metros. Todos os outros mergulhadores só perceberam quando todos estavam na superfície e os 2 homens estavam atrasados para o horário programado de retorno. Os mergulhadores rapidamente desceram para procurar os 2, mas quando eles foram encontrados, já era tarde demais. A história deles é semelhante a tantas outras neste buraco azul. Mergulhadores cuidadosos e experientes descem para o buraco, mas não retornam. O que torna este buraco azul tão perigoso? Na verdade, não é claro se este local é mais mortal do que outros, uma vez que não são mantidos registros oficiais sobre quantos mergulhos foram feitos ou o número de mergulhadores que faleceram. Assim, não dá para comparar a taxa de fatalidades com o total de mergulhos. Ele poderia realmente ser mais perigoso e por isso a letalidade seria tão alta, ou ele pode simplesmente ser um local com um número total de mergulhos muito alto. Seja qual for o caso, surpreendentemente isso não desencoraja nem um pouco as pessoas de virem. Em vez disso, parece ser o oposto. Parte da atração é mesmo que ele tenha uma reputação sinistra. Na costa, há um memorial para alguns dos mergulhadores que perderam suas vidas no buraco. Morbidamente, os mergulhadores vêm olhar essas placas pouco antes de entrar na água, esperando não precisar serem buscados por Tariq como Martin e Conor. A realidade é que as pessoas que foram recuperadas são apenas uma pequena fração dos mergulhadores que nunca conseguiram voltar. Devido ao tamanho e profundidade do buraco, às vezes as pessoas só são encontradas muito mais tarde. Nesse ponto, é recomendado não recuperar os corpos por causa da decomposição que já ocorreu. Em 2011, um homem chamado Igor planejou fazer um mergulho técnico de 150 metros, cerca de 50 metros acima da profundidade máxima do buraco. Ele era muito experiente e quando entrou na água naquele dia, ele já tinha feito exatamente 400 mergulhos. Ele começou entrando no arco aos 50 metros. Depois, aos 90 metros, passou por outro homem que se lembra de ter achado que Igor parecia trêmulo, mas que diz que ele gesticulou que estava bem. Ele continuou até a marca dos 120 metros, depois 150 metros. Ali, Igor estava de longe no nível mais profundo que já havia estado. Depois de um pouso forçado em uma rocha a 150 metros, ele começou a subir, mas as coisas começaram a dar errado naquele ponto. A 130 metros, Igor começou a ofegar. Isso se transformou em pânico total, e em um instante o mergulhador subiu à superfície sem fazer nenhuma parada. Para a profundidade que ele mergulhou, isso era uma coisa assustadora de se fazer sem paradas de descompressão. Todos os gases dissolvidos em seu sangue devido à pressão nas profundezas agora estavam se expandindo rapidamente à medida que ele subia. No momento em que atingisse a superfície, eles poderiam causar uma dor imensa e bloquear os vasos sanguíneos por todo o seu corpo. Quando sua cabeça atingiu a superfície, ele gritou de dor, e poucos minutos depois, não estava mais vivo. Igor seria um dos que Tariq não precisaria recuperar. O incidente mais famoso do buraco azul de Dahab. Em abril do ano 2000, um homem chamado Yuri Lipski chegou em Dahab com a intenção de aproveitar todos os pontos de mergulho da região. Trazendo consigo todo o seu equipamento de mergulho, Yuri, que era instrutor de mergulho, havia chegado em Dahab após visitar um amigo dele na cidade próxima de Tel Aviv. Como muitos mergulhadores, era o sonho de Yuri mergulhar no buraco azul de Dahab há vários anos. Pressentindo o pior,
O pai de Yuri o fez prometer não fazer nada estúpido ou perigoso. Ouvindo o aviso de seu pai, como estava sozinho, ele tentou encontrar alguém para acompanhá-lo. Eventualmente, ele conseguiu encontrar um morador local que concordou em ir com ele. Logo depois, os dois chegaram ao local de mergulho e entraram na água. Durante o mergulho, Yuri gravou um vídeo que começa com ele perto da superfície da água. Ao seu redor havia outros mergulhadores, recifes de corais e peixes. A água era azul, brilhante e transparente. Ele olha brevemente para a câmera para mexer nela e parece colocar algum tipo de proteção no equipamento. Assim que parece satisfeito, seu foco muda para dois outros mergulhadores à sua frente. Os outros dois mergulhadores têm uma longa coluna de bolhas flutuando sobre eles, saindo de seus respiradores. Eles parecem estar nadando suavemente para permanecer no lugar, flutuando juntos, quase como se estivessem conversando. Ele então passa por eles, olha para longe, e tudo o que pode ver é a água escura, sem nada à vista abaixo dele. De algum lugar muito mais profundo, mais bolhas pareciam estar subindo, indicando que alguns outros mergulhadores estavam mais fundo e fora de vista. Então Yuri começa a se mover na direção dessas bolhas. Ele então olha para a superfície e vê o sol brilhando. Depois, seu olhar volta para o que parece ser o fundo do oceano. A reviravolta na história é que Yuri estava usando apenas ar comum em seu tanque. Enquanto descia, ele foi cada vez mais afetado pela narcose por nitrogênio. Além disso, seu controle de flutuabilidade ficou cada vez menos eficaz à medida que a pressão aumentava. A água já estava incrivelmente escura. Ali mesmo, ele olha para seu computador de mergulho para verificar sua profundidade e a tela mostra 81 metros. O ar comum não é recomendado abaixo de 40 metros. Ele já estava 2 vezes mais fundo do que deveria. Ele tenta inflar seu dispositivo de controle de flutuabilidade, mas ele está muito fundo e o equipamento que ele tem é muito pesado. Ele luta por mais alguns momentos, provavelmente tentando desesperadamente nadar para cima, mas já é tarde demais. Enquanto Yuri ainda tenta resolver essa situação aterrorizante em que está, a imagem da câmera é cortada. Quando Yuri não voltou da água, cerca de 40 minutos depois, todos sabiam o que isso significava. Seus pais foram contatados logo em seguida e seu pai chegou em Dahab no dia seguinte. Depois do pai de Yuri implorar aos moradores locais para recuperarem seu corpo do fundo do buraco, Tarek finalmente se ofereceu para fazer a recuperação. Na época, esta foi a recuperação mais profunda que alguém já havia feito. Yuri acabou sendo encontrado deitado de bruços com muito peso preso a ele em uma profundidade final de 91 metros. Além disso, Tarek descobriu que, no esforço de Yuri para conseguir subir, seu dispositivo de controle de flutuabilidade havia estourado devido a ter sido enchido em excesso. Seu corpo foi trazido de volta e todos os seus pertences pessoais foram devolvidos aos seus pais. Esta filmagem melancólica agora é usada como um alerta para novos mergulhadores sobre os perigos do mergulho, o que também o tornou o incidente mais famoso que ocorreu no Buraco Azul de Dahab. O que mais chama a atenção no vídeo é a rapidez com que tudo pareceu acontecer. A partir do ponto onde a água estava calma e cristalina e tudo estava bem, apenas alguns momentos se passaram antes que a água ficasse totalmente escura. Antes que alguém pudesse perceber o que estava acontecendo, já era tarde demais. Talvez seja por esta razão que o Buraco Azul de Dahab é tão mortal. As condições na superfície dão a ilusão de um ambiente muito mais seguro do que ele realmente é. O enorme buraco azul descoberto perto do México. Guiado por pistas de pescadores, cientistas do Colégio de la Frontera Sur exploraram um estuário tropical na costa sudeste da península de Yucatán, no México, e encontraram um buraco azul. Ele se estende por 45 mil metros quadrados de diâmetro e desce por 274 metros de profundidade. O maior buraco azul do mundo, o Buraco do Dragão, no Mar da China Meridional, não é muito mais profundo do que este, já que atinge cerca de 300 metros de profundidade. Os cientistas chamaram sua descoberta de Buraco Azul Tanja, usando a frase da língua maia para águas profundas. Com uma abertura circular próxima da superfície a apenas 4,6 metros abaixo do nível do mar, as encostas íngremes do buraco formam uma grande estrutura cônica que os cientistas dizem ser coberta por biofilmes, sedimentos, calcário e gesso. Como as aberturas dos buracos azuis ficam abaixo do nível do mar, as suas paredes bloqueiam os fluxos das marés, criando uma mistura única de propriedades aquáticas dentro do buraco. Isto faz com que as propriedades da água mudem significativamente com as mudanças de temperatura e salinidade no Buraco Azul de Tanja. Os perfis hidrográficos mostram uma coluna de água em camadas, com uma camada de baixo oxigênio no topo, uma camada de gás pesado no meio
e outra camada praticamente sem oxigênio embaixo. Esses ambientes ricos em gás, que se enchem de sulfeto de hidrogênio, não destroem toda a vida, mas em vez disso, dão um lar para espécies adaptadas a condições mais extremas, que encontram conforto em áreas com pouco oxigênio. Esta mistura única de propriedades aquáticas e formas de vida exóticas convida os cientistas a explorar as profundezas dos buracos azuis para aprender mais sobre sua composição e as espécies que podem existir dentro deles. Bom, por hoje era isso. Se você gostou, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Comente também a sua opinião sobre o assunto. Gostaríamos de saber. Obrigado por assistir e até a próxima.